Bom, gente, então como eu estava conversando com vocês na primeira parte da aula, nós vamos falar aqui sobre a abertura de uma empresa. Então, existem alguns procedimentos que são importantes da gente pensar na hora de abrir uma empresa. Então, a gente precisa abrir o nosso CNPJ, tá? Esse CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e esse CNPJ ele tem a ver com o faturamento que a tua empresa tem, tá? Então, cada empresa ela vai ter um faturamento diferente de acordo com o tipo de negócio, né, que ela desenvolve, tá? Então, aí a gente tem também a questão do CNPJ-MEI, tá? O CNPJ-MEI, ele tem um faturamento até R$ 81.000, tá? Então, a pessoa que trabalha como MEI, ela pode usar os impostos de MEI até R$ 81.000, tá? Acima desse valor, ela vai ter um imposto diferente, um pouco mais caro, né? Mas o MEI ele é importante porque ele tira o empresário, né, autônomo da não irregularidade, né, mas tira ele da informalidade e transforma ele numa pequena empresa, tá? Então, o MEI significa microempreendedor individual e é um CNPJ como outro qualquer. A diferença dele é que ele é um CNPJ com uma restrição de faturamento. Você pode ganhar até R$ 81.000. Se você ganhar mais que R$ 81.000, aí você já não se enquadra dentro do MEI, aí você precisa ser um CNPJ de outro tipo de linha, né, de faturamento, tá? A segunda coisa que vocês precisam pensar na hora de criar o MEI de vocês é o KNAI, que é aquele CNAE ali, tá? O KNAI, ele é uma classificação nacional de atividade econômica. O KNAI, ele vai definir, tá? Quais são as tuas áreas de atuação, tá? Então, ele vai classificar para que você se enquadre dentro do MEI, tá? Eu vou explicar isso melhor depois para vocês, quando eu entrar no site, para vocês verem como é que classifica as empresas, tá? Mas na apostila de vocês, eu vou colocar um anexo lá depois, que tem um exemplo dos KNAIs, tá? Dos códigos dos KNAIs, tá? Eu até vou abrir ela aqui. É na página 20, tá? Eu vou anexar depois para vocês lá no Google Sala de Aula. Mas o KNAI, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um código, tá? E a partir do negócio que você vai abrir no teu CNPJ, você precisa colocar esse KNAI, que é o código do teu comércio, tá? Então, ali, por exemplo, 47814/00 quer dizer que aquela empresa é de comércio varejista de vestuários e acessórios. E assim consecutivamente. Por que a gente tem que pôr o nosso KNAI? Porque a gente tem que avisar para o governo que tipo de produto a gente vende, tá? Então, no cadastro do CNPJ tem que ter o KNAI, que é o que classifica, né? O código que classifica a nossa atividade econômica, tá? Bom, depois que a gente cria o nosso CNPJ, já definimos quais são os KNAIs da nossa empresa, né? Que a gente pode usar lá 4 no mínimo. A gente tem as licenças, tá? Então, se você tiver um local físico, você precisa ter algumas licenças estaduais, que são todas alvarás, né, de funcionamento que você precisa solicitar junto à prefeitura, tá? No site da própria prefeitura. E por último, né, depois que você solicita todas as suas licenças, se você for trabalhar no local físico, precisa de uma licença do bombeiro e tudo mais, a gente tem a última coisa que a gente define na hora de criar a empresa, que é o nome fantasia, tá? E a razão social. O nome fantasia é o nome que vai ficar na placa da tua empresa. Por exemplo, Juliana Modas, né? E a razão social é o seu nome mais profissional, né? Que vai ser, por exemplo, Juliana Artigos de Vestuário e Têxtil LTDA, por exemplo. Tá? Então, essa é a razão social. Ambos os nomes, eles precisam estar presentes num documento que se chama contrato social. Esse documento de contrato social é o que define, né, o que a sua empresa tem, deixa de ter, quanto que foi investido nela. Geralmente, quem faz esse tipo de documento é um contador ou um advogado, tá? E esse documento, ele é entregue, né, para as pessoas que fazem parte dessa empresa, né? Então, se você, por exemplo, quiser revender alguns produtos, trabalhar com outros parceiros, é importante que esses parceiros saibam qual é o seu contrato social, quanto que a sua empresa vale, como que ela funciona, tá? Então, essa parte da abertura de empresa é basicamente isso, tá? Dentro dos KNAIs existem várias classificações econômicas, então você pode fazer qualquer atividade
esteja dentro daquela classificação econômica, tá? Então, não adianta você querer exercer uma atividade que não está dentro das classificações nacionais de atividade econômica, senão você não vai conseguir abrir o MEI, tá? Se você quiser abrir o MEI, por exemplo, de uma atividade econômica que não tem no CNAE, daí você vai ter que procurar por um CNAE que seja semelhante à atividade que você vai exercer, tá bom? Então, por exemplo, vai abrir um mercado, vai abrir uma loja de roupa, vai abrir uma empresa de assessoria, sei lá, de marketing. Então, cada um ramo desses de atuação vai ter um CNAE correspondente, tá? Gente, dúvida até aqui? Querem perguntar Não. alguma coisa? Eu tô entendendo Não. até aqui. Beleza, obrigada. Então, vou avançar, tá? Bom, agora a gente tem a nossa atividade 2. A atividade 2, ela tá na página 22, que eu vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula. Então, as perguntas que tem lá são assim, ó. Quais semelhanças entre administrador e empreendedor? Então, a gente falou sobre essas diferenças nesse slide aqui. Comentamos um pouco que o empreendedor não vive sem o administrador, que o administrador não vive sem o empreendedor, mas que ambas as atividades, elas têm características diferentes, tá? A número 2 afinal, o que é uma empresa, né? E quais são os tipos de empresa que a gente tem no mercado? Então, a gente tem vários tipos de empresa, né? Vários negócios que podem ser classificados como empresas, tá? Eu vou colocar essa página da apostila para vocês disponível lá nos anexos também, tá? Ela vai estar na página 14, na página 15. É uma página que fala um pouco sobre os tipos de empresa, né? Que tem lá sociedade limitada, sociedade simples, empresa LTDA, empresa anônima, tá? Mas eu vou deixar a página para vocês lá para responder. Número 3. Quais as funções básicas das empresas? Então, eu comentei com vocês que a função básica de uma empresa, ela tá bem aqui, ó. Ela tá bem aqui. O que é uma empresa, né? Qual é a função básica dela, tá? Número 5 no que consiste o CNAE. Então, o CNAE eu deixei para vocês aqui, comentei com vocês o que significa, para que ele serve, tá? E a número 6 o que é CNPJ e no que ele se diferencia do CPF. Então, o CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pessoa jurídica. Isso quer dizer que ela é uma empresa. E CPF é cadastro de pessoa física. Então, é uma pessoinha, não é uma empresa, tá? Bom, eu acredito que é isso por hoje, tá, gente? Eu vou disponibilizar os vídeos, os PDFs, tudo bem certinho lá no Google Sala de Aula e também já vou disponibilizar a atividade. Não deixem acumular, tá, as atividades. Façam as atividades no horário da aula para não dificultar para vocês. E é isso, gente. Eu vou fazer a nossa